E aí, moçada, tudo bem? Vamos falar de doenças. Doenças sempre é um assunto importante, né? O assunto hoje, doenças causadas por vermes nematelmintos. Nós tivemos uma aula anterior falando das características gerais, características importantes em relação a esses vermes aí que nós consideramos vermes cilíndricos. E hoje, vamos lá então dar uma olhada quais são as doenças importantes aí que são causadas por esses vermes nematelmintos. A primeira doença, gente, é causada por um verme, o mais famoso aí dentro do grupo, que é o Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides causa uma doença chamada ascaridíase. É a famosa lombriga, né, gente? A lombriga pode causar, então, a ascaridíase. Como que pega, como que é o ciclo dessa doença? Vamos dar uma olhada, então. Nesse caso, gente, uma pessoa contaminada, uma pessoa com o verme instalado ali no intestino. Esse verme, lembre-se, né, que tem lá o macho, que tem lá a cloaca, que tem ali as espículas, certo? E a fêmea que é maior, então ele tem dimorfismo sexual. O macho é menor do que a fêmea. O macho tem uma forma diferente ali da fêmea, certo? A fêmea tem boca e ânus, o macho tem boca e cloaca, porque na região ali anal ele tem as espículas copulatórias, então a gente acaba chamando de cloaca. E aí, né, uma pessoa contaminada aqui com um verme, com uma lombriga, geralmente, né, vai ter mais de uma lombriga, porque nesse caso ela não é hermafrodita, aqui tem sexos separados, então é dioico, então precisa ter ali no mínimo um macho e uma fêmea para copular, formando aqui então ovos. Esse ovo de lombriga, ele tem uma casca de quitina, né, uma casca rígida. Então quando a gente fala que a quitina é um açúcar, que a quitina é um polissacarídeo que nós encontramos aí no reino animal, né, em algumas situações aí nos animais, tá aqui ovos de vermes, né, então ovos de lombriga. Esses ovos caem no solo junto com as fezes e aí podem contaminar o quê? Podem contaminar a água, contaminar os alimentos, frutas, verduras. E essas verduras, então, né, umas vezes podem ser regadas até com água contaminada e aí o ser humano pode acabar ingerindo esse alimento, essa água contaminada, né, esse ovo com embrião é ingerido com os vegetais ou pela água contaminada ou com os vegetais, a pessoa acaba ingerindo, então, esse ovo que contém o embrião. Então, o que a gente acaba ingerindo, Giovanni? Acaba ingerindo ovos do verme, né? Esses ovos, esse ovo acaba sendo engolido e vai parar lá, né, no intestino delgado. Essa larva rabiditoide sai do ovo no intestino delgado. Veja, é uma fase larval, ela é muito jovem, então ela vai fazer o quê? Muitas vezes ela vai fazer um rolê, vai dar um rolê ali pelo corpo do indivíduo, fazendo, né, um ciclo que a gente chama aqui ciclo cardiopulmonar, em que ela vai fígado, coração, pulmões, saindo ali pela traqueia, e às vezes esse verme até pode, né, sair pelo olho do indivíduo, pelo nariz, pela boca, e aí o que pode acontecer? Muitas vezes essa pessoa está dormindo e ela pode até engolir novamente esse verme. Então engole novamente esse verme e aí ele vai parar agora lá no intestino. Ah, novamente, professor? Sim, ele foi só dar um rolê ali no ciclo que a gente considera ciclo cardiopulmonar. Só que agora a gente já considera que esse verme está numa fase adulta. Então no intestino delgado se tornam os adultos, né? E aí podem copular, liberando ali novamente os ovos, fechando o ciclo. Uma característica bem importante, tá, gente? É uma verminose que tem um ciclo cardiopulmonar. Normalmente, essa verminose ela não causa assim maiores problemas, maiores perigos, mas pode eventualmente, gente, pelo fato desse verme passar pelos pulmões, passar aqui pelo coração, pulmões, pode ocasionar ali problemas mais graves relacionados a hemorragias em relação a alguns desses órgãos. Então, eventualmente você vai dizer, uma verminose, alguém morreu de verminose, é mais difícil, né? Mas nesse caso aqui, galera, pode, né, complicar muitas vezes causando ali hemorragias pulmonares, alguma coisa relacionada, né, a algum desses órgãos pelo fato de ter um ciclo cardiopulmonar. Então anota aí que a ascaridíase tem ciclo cardiopulmonar. Sintomas. Em relação aqui aos pulmões, tosse seca, chiado no peito, né? Em relação ao intestino pode causar o quê? Diarreia, cólicas, prisão de ventre e a profilaxia, como que previne? Bom, se eu vou ingerir então uma verdura contaminada, uma água contaminada, então eu posso ferver essa água. Se eu tenho uma suspeita, né, que é uma água que não tem ali uma boa procedência, eu posso ferver a água
Eu posso pensar, se envolve fezes, a questão de saneamento básico. Ah, mas a pessoa não mora numa região que não tem saneamento básico. Então, a questão de instalação de uma fossa séptica é uma medida aí que talvez ajude, né? Ter ali uma região, um local, um destino correto aí para essas fezes. Rede de esgotos, educação sanitária, hábitos de higiene e ingerir frutas bem lavadas, e ingerir, né, água fervida também é uma medida. Legal, gente? Então essa foi a primeira verminose. A segunda é a ancilostomíase. Essa é aquela que tem um monte de nomes, né? Eu posso ter aqui o Ancylostoma duodenale, causando essa doença, mas eu posso também ter o Necator americanus. Então, tanto o Ancylostoma duodenale quanto o Necator americanus pode causar essa doença. Quando é o Ancylostoma duodenale, a gente usa o termo ancilostomíase ou ancilostomose. Quando é o Necator americanus, eu uso o termo aqui necatoriose, né? E aí também posso chamar de amarelão ou ainda como a doença do Jeca Tatu. Daqui a pouco você vai entender por que a gente chama de doença do Jeca Tatu, aquele personagem relacionado ao Monteiro Lobato, que a gente acaba, né, utilizando aqui nesse, como nomeando, né, essa verminose. Então, vamos dar uma olhada como que acontece o ciclo da ancilostomíase. Na ancilostomíase, de novo, né, um ser humano aqui infectado com o verme lá no intestino, acaba eliminando o quê? Ovos nas fezes, então envolve fezes de novo, ovos nas fezes. Esse ovo contém um embrião, esse embrião no solo tem ali uma larva rabiditoide. Rabiditoide porque quando ela eclode do ovo, ela forma ali, né, um rabinho, então a gente chama de larva rabiditoide, em que ela vai sofrer três mudas, três modificações e vai formar uma larva filarioide. E essa larva filarioide, ela pode penetrar pela planta dos pés, pela sola dos pés. Então uma medida aqui de prevenção é utilizar calçados. Ah, então uma pessoa que anda descalço pode pegar essa doença. E aí entra então esse personagem do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, em que inclusive, né, para quem já leu essa história, tem relação até com a divulgação, com a prevenção dessa doença. O Jeca Tatu falava que ele era preguiçoso, que ele não gostava de trabalhar, que ele era vagabundo, mas na verdade ele tinha uma doença. E essa doença pode causar o que, gente? Pode causar anemia. E causando anemia a pessoa não tem, né, fica pálido, não tem vontade de trabalhar, não tem fraqueza, certo? Então aí vem o personagem do Monteiro Lobato para poder divulgar um pouco, trazer um pouco, né, de informação em relação a essa verminose importante. Então essa larva ela pode penetrar pela sola dos pés e penetrando pela sola dos pés, o que acontece? Ela também tem um ciclo cardiopulmonar, então ela pode passar, né, pelo coração, pelos pulmões, pela traqueia, pela faringe ali, né? E aí o que acontece? Faringe, traqueia, e aí essa pessoa acaba tendo ali, né, o contato e esse verme pode se instalar ali novamente no intestino, sofrendo mudas e aí fechando o ciclo, eliminando novamente ovos e aí vai, né, tudo de novo. Então veja, é uma verminose importante, pode também atingir o quê? O ciclo cardiopulmonar, então a ascaridíase tem ciclo cardiopulmonar, a ancilostomíase também tem ciclo cardiopulmonar, duas verminoses importantes. Então só toma cuidado, gente, porque tem muito nome aqui para você confundir. Amarelão por quê? Porque a pessoa fica pálida, fica com anêmica, então amarelão, por isso o nome é amarelão. Doença do Jeca Tatu, o personagem lá que andava descalço, que era preguiçoso, na verdade era doente, né? Tinha uma doença. Necatoriose ou ancilostomíase, porque depende de qual verme está relacionado a essa doença. Sintomas, né? Então aqui você vê a imagem do verme, hemorragias, né, causando anemia, palidez, cansaço, tontura, dores musculares. Como que previne? Vamos pensar, se envolve fezes, saneamento básico, educação sanitária, hábitos de higiene. E olha só, gente, uso de calçados. Se alguma questão falar em uso de calçados, você já sabe, então, está falando da doença do Jeca Tatu, está falando do amarelão. Cuidado para não confundir amarelão com malária, certo? Então, às vezes, o aluno confunde amarelão com malária. Malária é uma protozoose causada por um protozoário. E também a febre amarela. Febre amarela é causada por um vírus da febre amarela. E amarelão é uma verminose. Filariose ou elefantise. Mais uma para fechar.
A filariose, também conhecida como elefantíase, aqui o verme é o Uchereria bancrofti, um nome até difícil de tradução, né? De pronúncia, tradução não, mas pronúncia, né? Uchereria bancrofti, famosa filária. O que acontece aqui, gente? Esse verme, ele é transmitido por um mosquito. Olha só que interessante, uma verminose transmitida por um mosquito. Mosquito do gênero Culex. Então, mosquito Culex. Anota aí, por gentileza. Então, importante. Você já tem lá, né, uma coleção aí de mosquitos para você ter que estudar. O mosquito Aedes aegypti, que está relacionado à dengue, né? Você tem lá a febre amarela urbana, tem lá o mosquito hemagogos, tem vários, o anófilis da malária, certo? Então, tem mais um aqui para a coleção. O mosquito Culex está associado à elefantíase, à filariose. Olha só, gente. Esse verme, né, ele acaba obstruindo os vasos linfáticos, causando inchaço, causando edemas enormes, porque ele acaba se instalando nos vasos linfáticos. É lógico, galera, para chegar numa situação dessa daqui, é uma negligência total, a pessoa às vezes não tem também acesso a médico. Você vai entrevistar uma pessoa dessa e pergunta, nossa, por que você não buscou ajuda? Por que você não buscou algum recurso? A pessoa fala, meu filho, eu não posso, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a roça, eu não posso, não tem médico, né? Então a pessoa vai tocando a vida como ela pode, até chegar numa situação dessa daqui, né? E aí, o que faz? Tem cura? Tem cura. Só que muitas vezes fica uma situação estética. Pode ser geralmente na região da perna, mas pode ser no braço, pode ser no testículo. E o testículo fica gigante, gente. Pode ser na mama, e aí a mama acaba inchando, né? Então, normalmente a gente traz aqui imagem relacionada ali, né, à região ali das pernas, mas pode ser outras partes do corpo. Por que é chamada de elefantíase? Não é só a imagem, você já percebe. Ah, porque forma ali como se fosse a pata de um elefante, então elefantíase. Aqui então profilaxia. Combate ao inseto vetor, combate ao mosquito, eliminação dos criadouros, uso de telas nas janelas, então pessoas que vivem em regiões, né, que tem esse mosquito, que tem o histórico dessa doença, é importante usar cortinados ali em telas, janelas, né? Então, combate ao inseto vetor, uso de cortinados, telas protetoras e tratamento dos infectados. Beleza? Vamos dar uma olhada em um exercício aqui? Uma idosa, de novo Enem, né? Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? Então, qual seria a orientação? Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por um mosquito. Essa é a alternativa correta. É uma doença transmitida por um mosquito. Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, seria, né, relacionado à esquistossomose, que tem lá, né, a larva cercária que pode penetrar ativamente pela pele. Evitar contato com animais, então aqui não vai ser. Zoonose vinculada por grandes mamíferos, não. Realizar exames médicos periódicos, também não vai ter nada diretamente relacionado a essa doença. Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, também não. Então ficamos realmente com a alternativa A, respondendo esse exercício e terminando esse ciclo aí de doenças causadas por vermes nematelmintos. Tchau, gente, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.